Bom dia, Lucas. Bom dia, Júlia. Bom dia, Carlinhos! Bom dia, até que enfim tu apareceu na minha aula, hein? Vamos fazer uma festa de comemoração porque eu cheguei. Isso aí, muito bem, é isso aí. Tava sumida. Vou trazer a Nanda também. Vai? A Nanda vai assistir aula hoje? Eu não acredito, não. Então eu vou fazer uma festa. Esse povo assistindo aula. Bom dia, Clara. Vocês só querem saber de assistir aula de Lucas, né? Ô, meu filho, nem de Lucas eu assisto mais. Ele tava mandando subir mensagem esses dias falando um pouquinho que eu sumi. A Nanda semana passada assistiu a minha uma vez. Ai, ai, vocês estão. É porque chega nessa fase, tá todo mundo cansado. Agora deixa eu falar. Eu já disse que, pessoal, esse momento aí é importantíssimo para vocês, viu? Porque tá todo mundo nessa fase aí, Meu nesse. filho, eu não tô passada, não. Eu tô é morta. Exatamente, está todo mundo nesse nível aí, tudo quanto é lugar. E aí é nesse momento que todo mundo para e desiste e não assiste mais aula, e não faz mais as coisas. E aí, se vocês pegarem firme nesse momento, vai fazer diferença para vocês. Então, vocês têm que aproveitar. Eu sei que é chato, é cansativo, é desgastante. Chega nesse período aí, vocês já não querem mais nem ver nada mais, porque vocês já estão saturados. Eu sei disso, é puxado realmente, mas é esse momento que faz a diferença aí para vocês. Se vocês conseguirem se organizar direitinho nessa última fase e se dedicarem, os outros vão, a maioria vai ter largado de mão. E esse período que vocês vão passar aí se dedicando vai fazer toda a diferença. Então é importante que vocês façam esforço. Eu sei que é cansativo, é desgastante, mas é importante para vocês. Bom, vamos lá, meus amores. É o seguinte: eu tinha semana passada iniciado termodinâmica, e aí na quinta-feira minha internet ficou muito ruim, eu não consegui dar aula, caiu umas 2 ou 3 vezes, parece. E aí a gente ficou até de marcar um horário de reposição dessa aula de termodinâmica. Eu havia falado o seguinte para vocês. Deixa eu relembrar aqui rapidinho. Falei o que era um processo termodinâmico, tá bom? Termodinâmica é importante porque também cai no Enem, ok? Além de cair nos vestibulares, cai no Enem também. Então, por isso que a gente está revisando, tá? Não cai tanto quanto os outros assuntos que nós já revisamos, ondas e energia e a parte de eletricidade, mas também cai bastante. Então, é importante vocês revisar. Já passei até duas questões, parece, envolvendo essa parte de trabalho e de termodinâmica, tá? Então, vamos lá. O que eu falei do processo termodinâmico? Vou lembrar rapidinho aqui para a gente dar sequência. Eu falei para vocês que o processo termodinâmico é aquele caracterizado pela troca de energia entre o sistema e uma vizinhança. Energia nem sempre é calor. Energia pode vir sob a forma de trabalho, pode vir sob a forma de temperatura. Então, sempre que houver troca entre o sistema e a vizinhança de energia, isso caracteriza o processo termodinâmico. Passei aqui esse exemplo e mostrei para vocês que se eu escolhesse o recipiente, o gás e o êmbolo, tá? Com o peso em cima, sendo o meu sistema, tudo que não
que eu não escolhi é a minha vizinhança. Então, quando eu liguei a chama do fogão aqui, e essa chama do fogão transfere calor para esse conjunto que eu escolhi, que é o meu sistema, isso caracteriza um processo termodinâmico. Então, está havendo troca aqui de energia por meio de calor entre o sistema, que foi tudo isso que eu escolhi, e a vizinhança. Então, isso caracteriza um processo termodinâmico. Disse também que o processo termodinâmico é caracterizado pela realização de um trabalho. Por quê? Quando você observa o gás expandindo, você vê a nível físico a variação das grandezas macroscópicas, pressão, volume e temperatura, tá? E nessa transformação aqui, para manter a pressão constante, quando você aumenta a temperatura, obviamente as moléculas têm que se afastar e o volume aumentar. Então o trabalho vai ser obtido através da força vezes deslocamento. A força, nesse caso, vai ser a pressão aplicada para empurrar o êmbolo, e o deslocamento vai ser a variação de posição aqui do êmbolo, quanto ele subiu. Se você pegar o volume final menos o inicial, ΔV, você tem a variação de volume, tá? Então, o trabalho vai ser pressão vezes variação de volume. No SI, a unidade tem que ser joule, então a pressão tem que estar em Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico, tudo no SI. Se tiver em outra unidade, vocês transformam. Disse também que na expansão, quando o gás aumenta de volume, o trabalho foi realizado pelo próprio gás, então é um trabalho positivo, tá? Então, o trabalho pelo gás é um trabalho positivo. O gás realizou o trabalho empurrando o êmbolo para cima, uma expansão gasosa. Se for uma compressão gasosa, o volume diminuiu, ΔV fica negativo, isso significa que alguém realizou o trabalho sobre o gás. Então, alguém apertou o êmbolo e comprimiu o gás. Então, compressão é trabalho negativo, distensão, expansão é trabalho positivo. Pelo gás é expansão, compressão é sobre o gás, tá? E disse também que você pode ter uma variação gasosa que não é isobárica. Você não tem a pressão constante. Então, a pressão ela pode variar, tá? Se for uma isotérmica, uma isovolumétrica ou uma adiabática. Então, isso acontece e você não vai poder calcular o trabalho usando essa fórmula, pressão vezes variação de volume. Por quê? Porque a pressão ela é constante aqui nesse caso da fórmula. E se você não tiver uma transformação isobárica, a pressão vai estar variando. Então, num gráfico pressão versus volume, a área do gráfico sempre corresponde ao trabalho realizado, independente de ser isobárica ou não. Então, você pode calcular através da área do gráfico pressão versus volume, o trabalho, tá? Ou pela fórmula se a pressão for constante, como nesses exemplos aqui. Aqui você tem transformações isobáricas, tá? Aqui você tem uma expansão gasosa, o volume está aumentando. Aqui você tem uma compressão gasosa, porque o volume está diminuindo, tá? Trabalho realizado pelo gás, trabalho realizado sobre o gás aqui na compressão, certo? Aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Porém, aqui você poderia tranquilamente calcular pela fórmula, porque a pressão tem um valor P qualquer e a variação de volume você pega no gráfico. Mas a área do gráfico também serve para você calcular áreas Qual a área que vai ser negativa, de professor? variáveis, tá bom? Ok, Gabriel? Qual a parte que vai ser negativa e positiva? Positiva é essa daqui, que o gás está expandindo. Negativa é essa aqui, que ele está comprimindo. Compressão é negativa, tá? Positiva é a expansão. Obrigado. Nada. Então, aqui, por exemplo, você tem também de B para C uma transformação em que ocorre com variação de pressão. Então, a única forma de você calcular é através da área do gráfico. Então, nesse gráfico aqui, nós temos uma transformação cíclica, que é isso. O gás ele completa um ciclo, retornando ao estado inicial. Então, ele estava aqui no estado A, ele sofreu uma transformação e passou para o estado B aqui, tá? Depois foi para o estado C, voltou para D e retornou para A. Então, completou um ciclo. Nesse ciclo, você tem o trabalho que é realizado de A para B, B para C, C para D e D para A. O trabalho total vai ser a soma de todos os trabalhos, tá? Lembrando que de A para B e de C para D, o trabalho é zero.
Por que que é zero? Porque é isovolumétrico, ó. Se é isovolumétrica, pressão vezes variação de volume. Não tem variação de volume, é zero, não tem trabalho. Então, você vai calcular o trabalho através da soma do trabalho de BC e DA, certo? Porém, se você pegar a área do gráfico aqui, você também vai determinar o trabalho. Então, você não precisa calcular de cada um e somar. Você pode pegar a área do gráfico, que você já vai ter o trabalho, já que o gráfico é pressão versus variação de volume. Então, você ganha tempo calculando pela área do trapézio aqui esse trabalho que está sendo realizado na transformação. Nesse caso aqui, a transformação cíclica, tá? Se você pegar a soma de BC, se você for calcular separado, você vai pegar a área de BC, que seria esse trapézio todo aqui, tá? E a área de DA, certo? Só que DA é negativo. Então, na realidade, quando você somar os dois, você vai somar essa área aqui. Não sei se vocês estão conseguindo observar que está meio claro o slide, mas aqui tem uma área sombreada, ó. Tudo abaixo da linha contínua aqui, ó. Esse trapézio todo aqui. E aqui tem um retângulo abaixo de AD, que é a área que você vai pegar, certo? Só que essa área de AD aqui, ó, é negativa. Então, quando você somar de BC mais AD, vai ser esse mais menos esse aqui. Então, é um menos o outro que corresponde exatamente a essa área do trapézio aqui. Por isso que você vai poder calcular a área, o trabalho através da área do trapézio. Você já calcula o trabalho resultante de todo o ciclo. Entenderam isso aí? Tranquilo? Ô, professor, Fala, que Gabriel. está se baseada na... Podia voltar, por favor? Essa parte? Essa parte aqui, ó. Naquela parte lá? Se você calcular Aí. separado, você calcula a área de BC, que é esse trapézio todo aqui. Se for calcular de AD para diminuir, vai ser esse retângulo aqui embaixo. Você pega esse trapézio, diminui desse retângulo, você tem a área desse trapézio todo aqui que eu falei para vocês. Então, você pode calcular o trabalho através da área desse trapézio, porque você ia pegar tudo e diminuir dessa parte aqui de baixo, que dá exatamente essa parte aqui de cima, que é a área do trapézio. E aí você determina, através da área do trapézio, o trabalho de todo o ciclo que você está analisando aí. Certo? Ok. Bom, vocês devem ter visto em Química, energia interna, vira essa fórmula aqui, né? O professor de Química falou. Porque 3 meses de NRT, você vai usar número de mol, você vai calcular isso aqui do ponto de vista químico, você faz uma análise microscópica, tá? Do ponto de vista físico, a gente não usa porque a gente faz uma análise macroscópica. Então, a gente analisa pressão, volume e temperatura. Quando você vai para a química, você vai estudar a mesma coisa, só que você vai usar a energia cinética média das moléculas, você vai usar essa energia interna, você vai usar aquela fórmula, a equação fundamental dos gases ideais, né? PV igual a nRT, e assim vai. Então, você vai fazer uma análise microscópica, tá bom? Bom, mas o que interessa de energia interna para a gente? Energia interna é chamada de ΔU, tá? E a energia interna, ela corresponde a exatamente, do ponto de vista físico, a temperatura. Então, eu disse para vocês que num processo termodinâmico, nós temos troca de calor entre o sistema e a vizinhança, tá? Então, quando a gente analisa a troca de calor, essa troca de calor pode ocorrer de 3 formas: ou calor, ou trabalho, ou temperatura. Então, temperatura, trabalho e calor. São as 3 formas que a energia pode ser trocada num processo termodinâmico, tá? Bom, trabalho, nós acabamos de ver. Quando você tem uma variação de pressão e volume, ou quando você tem apenas uma variação de volume, com pressão constante. Só não vai existir trabalho se não houver variação de volume. Houve variação de volume, a pressão sendo constante ou não, está havendo trabalho. E aí está caracterizando troca de energia entre o sistema e a vizinhança. Certo? E isso é um processo termodinâmico. Outra forma que nós já vimos, que foi o exemplo inicial que eu mostrei para vocês, quando você coloca o sistema para receber calor de uma fonte calorífica qualquer. Pode ser uma chama de uma vela, de um fogão,
de qualquer coisa, de um maçarico, de qualquer elemento ou dispositivo que forneça calor. E aí você está tendo uma variação de energia, transferindo energia calorífica para as moléculas e, consequentemente, está tendo um processo termodinâmico. Tá? E a outra forma é você variar a temperatura. Essa variação de temperatura ela pode ocorrer no aumento de volume, na diminuição de volume, no acúmulo de trabalho ou na realização de trabalho, certo? Então, é possível você aumentar a temperatura de um gás sem fornecer calor para ele? Né? Porque o que é temperatura? Temperatura é o nível de agitação das moléculas. Então, se você tem o gás ocupando esse recipiente todo aqui, esse êmbolo está aqui em cima, tá? Esse gás está ocupando esse recipiente todo aqui. Ele tem mais espaço e suas moléculas, elas têm um nível de agitação molecular dentro daquele espaço grande. Se você empurra o êmbolo para baixo, você comprime o gás, você reduz o volume e esse mesmo gás, apesar de não ter recebido calor, ele vai aumentar o número de choque entre as moléculas, porque você reduziu o espaço, e aumenta, consequentemente, o número de agitação dessas moléculas. Então, você vai ter mais choque entre as moléculas e entre as paredes do recipiente, porque o volume ficou menor. E, desse modo, você vai ter um aumento de temperatura, a energia interna vai variar, sem realização de fornecimento de calor, certo? Então, você aumentou a temperatura do gás sem o gás ter recebido calor. Então, são 3 formas diferentes de transferir energia para o sistema: trabalho, calor e ΔU, que é a energia interna. ΔU, na realidade, a energia interna, ela é a soma de todas as formas de energia que você possui no sistema. Então, a energia cinética média das moléculas, energia potencial gravitacional, energia calorífica, energia térmica, um monte de forma de energia que está na molécula, somada da energia interna. Aí, por que você falou que energia interna é temperatura? Do ponto de vista físico, a energia interna para a gente, ela acaba virando temperatura, porque todas as formas de energia que você tem internamente na molécula, imagine que a molécula tenha lá uma distância grande da outra, um espaço intramolecular muito grande, e ela tem uma distância, tá? Mas, inevitavelmente, uma vai estar acima da outra. Então, essa energia, ela está na forma de potencial. Então, a energia potencial gravitacional da molécula. Essa energia potencial gravitacional, ela vai virar energia cinética em algum determinado momento, e se ela vira energia cinética, ela vai provocar o choque, e quando ela provocar o choque, ela vai aumentar o nível de agitação molecular, aumentando a temperatura. Se você tem energia calorífica dentro das moléculas, essa energia vai ser transferida para a energia cinética média das moléculas, tá? E ela vai agitar mais, porque os elétrons vão girar com mais velocidade e, consequentemente, vão se chocar e vai virar temperatura. Então, no final das contas, do ponto de vista físico, tudo vai virar temperatura. Então, energia interna, para a gente vai considerar aqui como sendo basicamente temperatura. Certo? Bom, aqui ele deu um exemplo seguinte: 2 maneiras existem de aumentar a energia interna. Uma foi aquela que eu disse para vocês: se eu realizar o trabalho sobre o gás, ou seja, o gás estava aqui ocupando um volume qualquer. Eu apertei o êmbolo, eu realizei um trabalho sobre o gás, eu diminuí o espaço entre as moléculas, aumentei o número de choques, consequentemente, eu aumentei a energia interna, aumentando a temperatura do gás. A outra forma é se você, obviamente, fornecer calor para o sistema. Então, fornece calor, o gás está aqui dentro do recipiente. Ele tem um nível de agitação. Você fornece calor, essa energia calorífica é transferida para as moléculas, que ganham mais energia cinética, vibram mais, se chocam mais e aumenta a temperatura, aumentando a energia interna. Certo? Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida,
Se tiver rápido demais, é só abrir o microfone e perguntar, tá Professor, bom? Fala, Gabriel, pode rapidão. falar. Você falou que Hã? o trabalho realizado pelo gás W0, você falou dá certo, como é que eu não entendi ali, não? Aqui, Nessa aí também, nas duas, quer dizer. aqui é o seguinte, ó, você pode ter transferência de calor sobre forma de trabalho, sobre calor propriamente dito, transferência de energia, tá? Ou sobre temperatura. Então, existem duas formas de você aumentar a energia interna, que é a temperatura do gás. Uma é realizando trabalho sobre o gás, tá certo? Então, você realiza o trabalho sobre o gás e aí você tem uma diminuição de volume, um aumento de choques e aumento de temperatura. A outra é quando você fornece calor. Aqui não tem trabalho, o calor aqui é zero. Por quê? Porque o recipiente é fechado, é isovolumétrico. Se é isovolumétrico, não tem variação de volume, não tem trabalho. Porque trabalho é pressão vezes variação de volume. Se variação de volume é zero, o trabalho é zero. Tá certo? Então não tem variação de trabalho aqui. É uma transformação isovolumétrica, o recipiente é fechado. Aí você fornece calor para o gás. Quando você fornecer calor para o gás, você vai ter um aumento de energia interna, porque a energia calorífica vira energia cinética das moléculas, elas se agitam mais e aumenta a agitação molecular. Então você tem aqui um exemplo de que você transfere a um processo termodinâmico onde não há trabalho e a energia interna aumenta, através da transferência de calor. Certo? Outra forma é você pode diminuir a energia interna. Como é que você diminui a energia interna? Também tem duas possibilidades. Ou você observa, permite que o gás realize trabalho, tá? Então, quando o gás ele expande, ele mesmo realiza o trabalho é positivo, e aí o que vai acontecer? A energia vai diminuir. Por quê? O gás está quente aqui, ó. Ele tem um nível de agitação molecular. Se ele pode empurrar o êmbolo para cima, então se ele pode expandir, ele empurra o êmbolo para cima e ganha mais espaço. Se ele ganha mais espaço, ele vai se chocar menos as moléculas. E aí, consequentemente, vai diminuir o nível de agitação molecular. E se você diminui o nível de agitação das moléculas, você está diminuindo a temperatura, diminuindo a energia interna. Certo? E a outra fórmula é se o gás ceder calor. Então, o gás está aquecido, mas se ele cede calor para a vizinhança, então tem uma abertura aqui no recipiente, e ele pode dissipar calor, é como se fosse uma garrafa térmica que você deixa a tampa aberta. E aí o café está quente aqui, só que aí o gás, o ar, vai ser responsável pela transferência de calor do líquido para o ar, tá? Aqui no caso seria do gás para o ar, e aí o café vai esfriar. Aqui no caso o gás também vai esfriar. Por quê? Porque ele está cedendo calor para a vizinhança, para o meio ambiente. Suas moléculas vão perder energia, agitar menos, diminuir a temperatura e diminuir a energia interna. Certo? Todo mundo entendeu? Tranquilo aí até agora? A internet está tranquila aí, não cortou nem interrompeu nenhuma vez, né? Tá de boa. Beleza. Qualquer dúvida pode abrir o microfone e perguntar. Vocês estão vendo que hoje eu estou aqui, ó. Não desliguei a câmera, a internet está funcionando. Estou aqui vendo vocês. Mudou, foi? Eu reclamei, mas não adianta muita coisa não. A gente reclama e melhora um dia ou outro, mas se começar a chover e ficar aquele tempo nublado, já era. É problema Tem que deles mudar de pra transmissão. fibra ótica logo, porque esse negócio de satélite dá certo mais não. Mas é ótica, quer dizer, a gente contrata como fibra ótica, né? Fibra ótica, é HNet. Só que aquilo que eu falei para vocês, eu não acredito que seja fibra ótica realmente, porque eu não vi em nenhum momento eles cavarem aqui a rua e colocarem a fibra ótica por baixo. Então eu acredito que venha pelo poste mesmo, com cabo normal, cabo de cobre normal, e aí eles fazem a ligação só do poste para casa com fibra ótica. Isso não é transmissão por fibra ótica, entendeu? Vai ter perda de sinal de um poste para outro. Cabo de gente pobre. Não, não é aqui não, não é só aqui não. Cabo de gente pobre. Não, olha só, nem conquista, não tem. Você já viu alguém
fazer escavação na fibra ótica, ela é subterrânea. Por enganação. Ele tem que cavar por baixo, entendeu? Não passa por cima do poste. Eu não vi em nenhum momento, quando chegou a HNet aqui, quando chegou a Vivo, eles fazerem nenhum tipo de escavação nas ruas para passar a tubulação e o cabo de fibra ótica. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando a fiação de transmissão normal de internet e aí chega do poste para casa e faz a ligação com fibra ótica, entendeu? Só que isso não é transmissão por fibra ótica. Você vai ter perda de sinal na parte que não é a fibra. E aí eles vendem como se fosse fibra ótica. E o povo vai caindo, não tem jeito. Essa transmissão fibra ótica, você falou que é o quê, professor? A transmissão por fibra ótica, ela não ocorre isso que está ocorrendo aqui comigo e com os outros professores, que eu estou vendo também o depoimento dos outros professores. Tem aula que cai, tem do mesmo jeito. Por quê? Porque a fibra ótica ela transmite o sinal sem perda. É através de reflexão total. Tá? Então, ela passa dentro da fibra ótica, vai refletir no sinal, sucessivas reflexões totais, então não tem perda. Quando você passa num cabo de cobre, é átomo por átomo. E aí vai ocorrendo na transferência perda por calor, porque vai pulando de uma eletrosfera para outra, de um átomo para o outro, e aí você vai tendo perda. Por isso que um fio, ele aquece quando ele transmite energia elétrica. Então, você pega um fio que está passando uma corrente elétrica, se você tocar nele, mesmo em cima da borracha e da película que reveste o fio para você não tomar choque, você vê que ele está aquecido. Ele aquece por quê? Porque perde, através da resistência, né, elétrica, ele vai perder energia, vai perder calor. Então, você tem os cabos de transmissão mesmo de energia elétrica, eles são longos e são, assim, folgados. Por quê? Porque justamente quando aquece, ele tem um limite. Quando ele aquece e resfria, para ele, na hora que dilatar ou comprimir, não romper o cabo. E evitar também mais perda de transmissão. E na fibra ótica isso não acontece. Entendeu? Então, se fosse realmente fibra ótica, a gente não estava tendo esse problema de queda de sinal fraco, de interromper a transmissão, porque não ia ter perda de sinal. Então, eles não estão fazendo, na realidade, uma transmissão por fibra ótica. Agora, sem dúvida nenhuma, é melhor do que o satélite, tá? Porque o satélite, se fosse por satélite semana passada, nenhum professor ia conseguir dar aula. Porque com aquele tempo que estava, o sinal do satélite dificilmente ia conseguir passar pelas nuvens carregadas e chegar até aqui. Entendeu? É meio complicado. Bom, voltando lá. Primeira lei da termodinâmica. Então, a termodinâmica ela tem duas leis, tá? As duas leis da termodinâmica, elas podem ser aplicadas nessas transformações específicas do gás, tá? E você tem algumas variantes em relação a essas leis. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, ela é baseada no princípio da conservação da energia. Então, ela é baseada de que toda forma de energia que é transferida para o sistema, ela vai permanecer no próprio sistema, quer seja de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, transferir calor para um gás. O que vai acontecer? Esse gás, ele pega essa energia que foi transferida para ele e ele realiza um trabalho, por exemplo. Se ele realizar um trabalho, tá? Parte da energia foi utilizada, do calor foi utilizada para gerar trabalho, realizar trabalho, e o que ele não conseguiu realizar trabalho, o que ele não conseguiu transformar em trabalho, vai permanecer no próprio gás. Então, imagine que eu forneci 100 joules de calor para uma amostra gasosa, tá? Só que esse gás ele só teve capacidade de realizar um trabalho de 80 joules. Ele recebeu 100 joules e realizou um trabalho de 80. O que está acontecendo? Está sobrando 20 joules, não está? Esses 20 joules de energia, pela primeira lei da termodinâmica, ele fica no próprio sistema. Isso quer dizer o quê? Que se ele pegou um gás, recebeu de calor 100 joules, realizou um trabalho de 80, 20 joules obrigatoriamente vai ser utilizado como energia interna.
e aí sua temperatura vai subir, certo? Se eu pego, por exemplo, e forneço 100 joules de calor para outro gás, e esse Você gás... travou um pouco, você falou o quê? Travou um pouco? Peraí, deixa eu desligar essa câmera aqui também. Então, foi só elogiar. Pronto, desliguei a câmera para ver se melhora. Aí o que que acontece? Se você pega um gás, fornece 100 joules de calor, e esse gás realiza um trabalho de 80 joules, pela primeira lei da termodinâmica, os outros 20 joules ficam no próprio sistema. E aí, obrigatoriamente, ele vai ser usado na energia interna, certo? Então, o gás ele vai ter um aumento de temperatura, porque os 20 joules que sobrou vai provocar um aumento da energia interna desse gás, certo? Bom, se eu pego uma outra amostra gasosa e ao invés de... eu forneço 100 joules de calor para essa outra amostra, e ao invés de realizar um trabalho de 80 joules, essa amostra já tem a capacidade de realizar um trabalho de 120 joules. O que que vai acontecer? Ela pegou 100 joules de calor que eu forneci, realizou um trabalho de 120, está faltando 20, não está? Esses 20 joules que estão faltando, ela tira de onde? Ela tira do próprio gás, da sua energia interna. Então, sua temperatura obrigatoriamente vai diminuir, certo? Então, a primeira lei da termodinâmica é baseada nesse princípio de conservação da energia. ΔQ, que é a quantidade de calor fornecido para uma amostra, é sempre igual ao trabalho mais ΔU. Ou seja, se eu forneço uma quantidade de calor para uma amostra, toda essa quantidade de calor fica na amostra. Parte é realizada trabalho, parte é utilizada para realizar trabalho, e a outra parte é realizada para variar a energia interna. Ah, professor, mas tem um gás que não consegue realizar trabalho, que é isovolumétrica. Não tem problema. Todo o calor vai ser utilizado para aumentar a energia interna. Certo? Então, essa energia, ela fica no próprio sistema. Então, ΔQ é trabalho mais ΔU. Se eu inverter a fórmula, ΔU vai ser ΔQ menos trabalho. Então, a variação da energia interna é igual à variação da quantidade de calor menos o trabalho que a amostra consegue realizar. Essa é a primeira lei da termodinâmica, certo? Então, primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a ΔQ menos trabalho, ou se você preferir, trabalho é igual a ΔQ, desculpa, é igual a trabalho mais ΔU, é só inverter a fórmula, não tem problema. E aqui você tem variação da energia interna, né? Que é a energia final menos inicial. E aquilo que eu já falei para vocês. Trabalho positivo, energia mecânica, sai do sistema, porque o gás está realizando trabalho. Trabalho negativo, energia mecânica entra no sistema, porque o trabalho vai ser realizado sobre o gás. Tá? Então, trabalho positivo pelo gás, trabalho negativo sobre o gás. É importante vocês saberem um sinal, porque na hora de jogar aqui na fórmula, você tem que jogar com sinal, tá? Então, trabalho realizado pelo gás, expansão, trabalho positivo. Trabalho realizado sobre o gás, compressão é trabalho negativo. Quantidade de calor. Se o gás recebe calor, quantidade de calor é positivo, o calor entra no sistema. Se o gás cede calor, quantidade de calor é negativo, o gás sai do sistema. O calor sai do gás, desculpe, sai do sistema, tá? Então, quantidade de calor cedida é negativo, recebida é positivo. E ΔU? Se a energia, se a temperatura sobe, ΔU é positivo. Se a temperatura cai, ΔU é negativo. Beleza? Tranquilo, né? Bom, e aí nós temos os casos particulares. Então, nós vimos que existem algumas transformações específicas. Essas transformações ocorrem quando você consegue controlar alguma das grandezas, tá? E aí você impede a variação dessas grandezas. Então, numa transformação comum, o que que acontece? Você tem a variação das 3 grandezas macroscópicas. Então, numa transformação que normalmente ocorre, você tem variação de pressão, variação de volume e variação de temperatura, certo?
Então, você tem uma transformação comum, aquela que você observa todas as grandezas macroscópicas variando, certo? Quando você consegue controlar uma dessas grandezas, você tem as transformações específicas, que são os casos particulares que nós já estudamos. Vocês já estudaram em química. Transformação isobárica, quando você mantém a pressão constante, tá? Então, se você é capaz de manter a pressão constante, você tem uma transformação isobárica. Se a transformação é isobárica, você tem trabalho, porque trabalho é pressão vezes variação de volume. Você pode ter calor e pode ter ΔU. Então, quando você analisa uma transformação isobárica, você usa a primeira lei aqui na forma original. ΔQ é trabalho mais ΔU, ou ΔU é ΔQ menos trabalho. Certo? Ah, professor, se não tiver ΔU, não tem problema, você bota 0. Se não tiver aqui ΔQ, não recebeu nem ceder calor, você bota 0. E aí você resolve normalmente. Fala, galera. Pode falar. Não, ΔU, ΔQ e W, o significado dele é de qual mesmo? Energia interna, calor e trabalho. Tá? Energia interna, calor e trabalho, né? Calor e trabalho. Energia interna, calor e trabalho. E aí você tem a transformação isotérmica, que vocês estão lembrados que é aquela que você mantém a temperatura constante. Iso, mesma temperatura. Né? Então, isotérmica mantém a temperatura constante. Ela é representada por essa curva no gráfico pressão versus volume, que é a nossa isoterma. Tá? Só que se você não tem variação de temperatura, e eu disse para vocês que temperatura é igual a ΔU para a gente, então ΔU vai ser 0. Se a transformação for isotérmica e ΔU for 0, isso significa o quê? Que ΔQ é exatamente igual ao trabalho. Ou seja, um gás tem 50 graus de temperatura, 50 graus Celsius de temperatura. Eu forneço 100 joules de calor para esse gás. E esse gás mantém sua temperatura em 50 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que a transformação foi isotérmica. E para onde foi esse calor, essa energia que foi transferida para o gás? O gás utilizou essa energia, obviamente, para realizar trabalho. Então, se ele recebeu 100 joules de calor e realizou 100 joules de trabalho, não sobrou nada para variar a temperatura. Então, a temperatura permanece constante, certo? Então, isso caracteriza uma transformação isotérmica, certo? Nós temos a transformação isovolumétrica, que eu já disse para vocês, que é aquela onde o volume permanece constante. Obviamente, não tem trabalho, porque trabalho é pressão vezes variação de volume. Se nós não temos variação de volume, nós não temos trabalho. Então, trabalho é 0, ΔU vai ser exatamente igual a ΔQ. Ou seja, o raciocínio é semelhante, desculpe. O raciocínio é semelhante porque você vai eliminar uma das grandezas. Que grandeza vai ser eliminada? O trabalho, que não tem na isovolumétrica. Então, ΔU vai ser igual a quê? Todo o calor que eu forneci para o gás, se ele não realiza trabalho, vai ser utilizado para aumentar a sua temperatura. Certo? Então, isovolumétrica, ΔU é igual a ΔQ. E temos a transformação adiabática. O que é adiabática? É aquela que ocorre rapidamente e você não tem tempo de transferir calor do gás para a vizinhança ou vice-versa. Então, é uma transformação que ocorre muito rápido e não dá tempo de transferir calor. ΔQ é 0. Se ΔQ é 0, ΔU é igual a menos trabalho. O trabalho é igual a menos ΔU. São opostos, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que se você realiza um trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo, a energia interna vai aumentar. Se o gás realiza trabalho, o trabalho é positivo, ele vai pegar energia, já que ele não recebeu calor, ele vai pegar a energia das suas moléculas, sua temperatura irá diminuir. Certo? Então, são essas as 3 aplicações na isotérmica, isovolumétrica e adiabática. A outra, nós já vimos, isobárica é comum, permanece a primeira lei do jeito que ela está. Tá certo? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Tranquilo? Então, primeira lei da termodinâmica, trabalho...
O quê? Você falou que a transformação adiabática é o que mesmo? Aqui não tem troca de calor. ΔQ é zero, então trabalho é igual a menos ΔU. Certo? Então, o que Obrigado. acontece? Essas equações são aplicações da primeira lei, que é essa daqui, que você vai usar nessas transformações. Ok? Na próxima aula eu vou passar exemplos, certo? Dessas aplicações, para a gente treinar um pouquinho. Nosso tempo vai acabar, meus queridos. Foi muito bom estar com vocês. Bom dia a todos. Na próxima aula a gente continua. Valeu? Obrigado pela Valeu, participação. professor. Valeu, galera. Qualquer dúvida, eu estou à Valeu, disposição. professor. Valeu. Tchau, tchau. Um Beleza. abraço. Bom dia.